pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o discípulo mais, com todo respeito, chato de Jesus. Beleza? Sabe quem é? Pedro. Para mim é Pedro. Olha, ele falava demais, ele gostava de ser o centro das atenções em todo o tempo, ele se achava no direito de falar pelo grupo. Quando Jesus fazia uma pergunta para todo mundo, a pessoa começava a pensar em responder, ele já tomava a frente e fazia. Ele era um camarada assim que dificilmente você gostaria de ter numa roda, num círculo para ficar conversando mais de meia hora, porque ele queria roubar a cena. É claro que ele fazia isso porque ele tinha uma liderança natural, ele era um grande líder e ele já tinha uma certa, vamos dizer assim, uma empresa de pesca, a qual ele tinha que administrar. Mas quando Jesus olhou para Pedro, ele viu não as dificuldades de relacionamento de Pedro, ele viu o potencial de liderança de Pedro em ser um dos grandes discípulos que ele gostaria de ter junto ao seu reino. Então Pedro estava pescando e Jesus fez exatamente com Pedro aquilo que Pedro fazia com as pessoas. Primeiro, Pedro não respeitava muito. Jesus não respeitou Pedro. Ele estava ali pregando, a multidão foi apertando, ele simplesmente disse assim: Pedro, esse barco aí é teu, né? Chega esse barquinho aqui perto que eu vou entrar, vou pregar daí de dentro. Jesus deu uma ordem para Pedro. Jesus não pediu. Jesus não perguntou: Pedro, você vai usar esse barco, vai voltar para casa daqui a pouco? Jesus entrou no barco dele. Não apenas entrou no barco dele, como a Bíblia fala, que Jesus pregou o dia inteiro usando o barco de pesca de Pedro. Agora, aquele barco era a maneira de Pedro se manter, era a subsistência dele, ele precisava daquele barco para o trabalho. E quando foi noite, a Bíblia diz, Jesus então despediu as multidões, aí ele foi dirigir a palavra a Pedro. Interessante que ao ouvir as palavras de Jesus, Pedro sentiu que ali estava alguém que o conhecia suas intenções, conhecia o seu desejo de acertar na vida. Ele provavelmente sofria com esse negócio de machucar as pessoas sem querer, sabe? Você já machucou alguém sem querer? Pedro tinha muito disso. É tanto que ele machucou Jesus ao longo da história da narrativa bíblica. Ele amava Jesus, mas no momento do impulso, ele machucou Jesus, negou Jesus 3 vezes. Mas ali estava um homem, Jesus Cristo, Deus, que via as intenções daquele homem, que sabia que o desejo dele, primeiro, era muito bom, que ele queria fazer o bem e que ele estava não apenas disposto a trabalhar pelo bem, mas um dia seria disposto a morrer pelo bem. E o bem aqui é o Evangelho, o reino de Deus, a mensagem de salvação de Jesus Cristo e de que Deus está retomando o seu reino, ou estava retomando o seu reino das mãos do inimigo e do pecado e da morte. Querido, você talvez já desejou ser uma pessoa melhor. Você pode ter alguma memória triste de um dia que você falou mal ou agressivamente com teu pai, com a tua mãe. Talvez eu esteja falando aqui para um jovem que não tem um bom relacionamento com o pai e com a mãe. Talvez o teu pai seja Pedro. Quem sabe você seja um Pedro. Entendeu? Dificuldade de relacionamento, necessidade de ser o centro, ter a atenção das pessoas. Quem sabe uma insegurança velada, um desejo de supremacia, tudo isso estava em Pedro. Mas Jesus transformou Pedro, aquela pessoa que eu comecei aqui abrindo dizendo que era o mais chato, Jesus o transformou no principal líder dos discípulos. Jesus olha não o que você é. Graças a Deus por isso. Ele olha quem você pode se tornar pelo seu poder, o poder do seu Espírito Santo. Entendeu? Olha, uma vez ouvi um professor dizer o seguinte: o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é ser um cristão. Sabia? Você vai ser uma pessoa melhor, marido melhor, trabalhador melhor. Você vai ter mais saúde, porque um cristão verdadeiro, ele vai procurar os caminhos da saúde para proteger o templo do Espírito Santo, que é o corpo. Vai ser mais feliz, porque a sua vida vai ser
gerenciada junto com Deus e debaixo da bênção de Deus? Quando a gente olha para a história de Pedro, a gente percebe que o melhor investimento que Pedro fez foi naquele dia entregar o seu barquinho para Jesus, assistir aquele sermão e seguir a Jesus de maneira completa. E uma pessoa que tinha muitos defeitos e continuou com eles, mas se transformou no principal líder, o primeiro grande líder. Em Atos capítulo 2 nós vamos ver ele se levantando em um grande sermão, levando à conversão cerca de mais de 3.000 homens em um único dia. Esse é o potencial que você tem, se Jesus for o Senhor da tua vida hoje. Aceite Jesus na tua vida.